Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Os indígenas Poti, católicos e calvinistas. É certo que o litoral paraibano é um dos destinos mais procurados pelo turismo no Brasil. São belas opções de praias ao longo da costa da Paraíba, uma delas aqui estamos agora, a praia chamada de Baía da Traição. Hoje o mar de águas mornas e a longa faixa de areia garantem um cenário calmo e paradisíaco, muito diferente do contexto de 1645, quando inicia-se a guerra de expulsão dos holandeses do Brasil. O que liga essa praia em particular ao período holandês é um personagem ilustre dessa pacífica região do litoral nordestino, cujos povos originários eram, obviamente, indígenas. Antes, me permite um esclarecimento. Na guerra entre holandeses e portugueses pelo território brasileiro no século XVII, havia indígenas lutando em ambos os lados. Inclusive, quando um grupo indígena escolhia um lado, seus inimigos escolhiam o outro. Como os holandeses apenas se estabeleceram no litoral, tanto a resistência portuguesa entre 1630 e 1637, quanto a insurreição entre 1645 e 1654 partiram do interior. Podemos citar como aliados dos holandeses os povos Tupi, Quereris, Goianazes e principalmente os violentos Tapuias. Importante salientar que Tupis e Tapuias eram denominações europeias e não de grupos étnicos indígenas. Mas os Tupis, como eram conhecidos, foram os maiores aliados dos holandeses nas guerras contra o Brasil e na África, inclusive sendo convertidos ao calvinismo e levados para a Holanda para estudar teologia, latim e holandês e retornar como pastores em suas aldeias. Já os Tapuias eram considerados violentos e por isso eram amigos distantes, já que praticavam pilhagem por onde passavam, espalhando terror entre os colonos. Do lado português não era diferente. Grupos indígenas também eram aldeados, catequizados, batizados pela Igreja Católica e serviam militarmente nas guerras contra os holandeses. Entre eles destacavam-se os povos potiguaras, que habitavam as terras entre os atuais estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba, de onde veio um dos grandes líderes da restauração pernambucana, o capitão-mor das tropas indígenas, Felipe Camarão. O curioso nessa história é que parentes de Felipe Camarão tinham se convertido ao calvinismo e lutavam do lado holandês, principalmente por convencimento religioso. Tanto os potiguaras católicos quanto os protestantes estavam convencidos que lutavam em nome de uma verdadeira religião contra um herege que espalhava mentiras e arrastava pobres almas para o inferno. Como sabemos disso, recentemente foram encontradas e traduzidas 6 cartas em tupi antigo que abrangem o período de 19 de agosto a 21 de outubro de 1645 e que estão no Arquivo Nacional dos Países Baixos, revelando um diálogo muito interessante entre os primos que tentavam convencer um ao outro a mudar de lado político e religioso. As correspondências eram entre Camarão e Pedro Poti, indígena potiguara da Paraíba, que foi para a Holanda, onde se converteu ao protestantismo, aprendeu holandês e retornou ao Brasil para assumir cargos importantes na administração holandesa de sua terra. Na carta de Felipe Camarão para Pedro Poti, datada de 19 de agosto de 1645, ele expressa nas primeiras linhas sua preocupação de que seus amigos não perdessem a salvação contra o pecado de lutarem contra os hereges protestantes, contra o seu próprio povo, contra o rei de Portugal e contra o verdadeiro cristianismo, no caso, católico. Os indígenas protestantes são chamados nessa correspondência de homens maus, ao qual as tropas lideradas por Felipe Camarão perseguiam, prendiam e muitas vezes matavam em guerra. Aos que não renunciavam à sua nova fé e mudavam de lado, ele era taxativo, abre aspas, eu não tenho pena de vocês, fecha aspas. Em outra carta, datada de 4 de outubro de 1645, Felipe Camarão se dirige a Antônio Paraupaba, outro indígena potiguara convertido ao protestantismo que foi viver na Holanda, onde ele apela mais uma vez para o sentimento de pertencer ao que considerava o verdadeiro cristianismo e que, segundo ele, não condizia com as atitudes de seus amigos indígenas protestantes. Mais uma vez, ele se refere aos potiguaras calvinistas como homens maus, sendo esses o grande motivo de estarem os seus parentes e amigos matando as suas almas. Perceba que a queixa de Felipe Camarão é que tanto os holandeses quanto seus aliados indígenas confundiam a cabeça desses bons homens, espalhando boatos de que não receberiam perdão algum caso mudassem de lado.
Porém, como na primeira carta, o remetente se auto-intitula Pai de todos vocês. E sendo assim, queria apenas o melhor para os filhos, rogando que não acreditassem no que lhes diziam, mas confiassem na palavra do teu verdadeiro Pai. Em mais uma carta, de 4 de outubro de 1645, Felipe Camarão escreve novamente para Pedro Poti, prometendo mais uma vez a salvação da alma e do corpo, já que os dois amigos estão em lados opostos na guerra. Felipe Camarão se queixa que Pedro Poti mandou matar o entregador da carta anterior e pergunta por que ele fazia essas coisas. Já a carta de 21 de outubro de 1645 é trocada entre os irmãos Diogo Pinheiro Camarão e Pedro Poti, com novo apelo a um sentimento de cristão verdadeiro, na esperança que os potiguaras protestantes desertassem e se juntassem aos parentes católicos que venciam a guerra contra os holandeses e seus aliados. Um trecho da carta, abre aspas. Envio-te essas minhas palavras, senhor Pedro Poti, com coisas sabidas de nosso Senhor Deus. Por quê? Vê que eu sou teu parente legítimo. Vem para sair do que é parecido ao fogo do diabo. Reconhece tua condição de cristão. Por que queres perder verdadeiramente a tua condição de cristão? Por que queres perder teu estado de filho do Senhor Deus? Que queres fazer, na verdade? Fecha aspas.